O homem moderno tem tudo, menos o motivo para continuar existindo. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Friedrich Nietzsche. Você acorda toda manhã com uma sensação que não consegue nomear. Não é tristeza, não é raiva. É algo mais profundo, mais sombrio. É o peso da percepção de que sua vida inteira é uma mentira bem contada. Uma performance ensaiada para uma plateia que nem sequer está prestando atenção. Olhe ao seu redor, veja o que construiu. A casa, o carro, o trabalho, os relacionamentos, tudo parece estar no lugar certo, seguindo o roteiro que te entregaram quando você ainda era jovem demais para questionar. Estude, trabalhe, case, tenha filhos, seja bem-sucedido. E você obedeceu. Como um soldado disciplinado, você marchou em direção ao que chamam de vida adulta. Mas algo morreu no caminho. Algo essencial. Algo que você nem lembra mais o que era. Talvez fosse a curiosidade selvagem que você tinha quando criança. Talvez fosse aquela certeza inabalável de que você seria diferente, especial, importante. Talvez fosse simplesmente a capacidade de sentir algo real, algo que não fosse mediado por expectativas alheias. Agora você vive no piloto automático. Levanta, toma banho, vai trabalhar, volta para casa, assiste televisão, dorme. Repete. Os fins de semana são apenas uma pausa na rotina, não uma fuga dela. Você bebe para esquecer, você se distrai para não pensar, você se mantém ocupado para não confrontar o vazio que ecoa dentro do seu peito como um grito abafado. E o pior de tudo é que você finge estar bem. Sorri quando esperado, responde tudo certo quando perguntam como está. Participa das conversas superficiais sobre futebol, política, trabalho. Mas por dentro você está gritando. Não de dor, de raiva. Raiva por ter acreditado, por ter seguido o roteiro, por ter trocado sua alma por uma vida que nem sequer é sua. Você olha para os outros homens e vê a mesma coisa. Fantasmas bem vestidos, zumbis de terno e gravata, autômatos com carteira de trabalho. Todos fingindo que sabem o que fazem, todos secretamente apavorados com a mesma pergunta que você não ousa fazer em voz alta. E se nada disso importar? E se todo esse esforço for apenas uma distração elaborada para não enfrentar a verdade mais aterrorizante de todas? Que você está sozinho em um universo que não se importa com você, vivendo uma vida que não escolheu, perseguindo objetivos que não são seus. Esta é a sua crise existencial. Este é o momento em que o véu se rasga e você vê a realidade nua. Você não está vivendo, você está apenas sobrevivendo, e sobrevivência não é vida. Mas escute bem. Este despertar terrível, este confronto brutal com o vazio, não é o fim da sua história, é o começo. É aqui, neste ponto de colapso, nesta encruzilhada entre a mentira confortável e a verdade insuportável, que você tem a chance rara de descobrir quem realmente é. O homem que você era, aquele que seguia ordens, que buscava aprovação, que media seu valor pelos padrões dos outros, esse homem está morrendo. Você sente isso. A cada dia que passa, a cada mentira que conta para si mesmo, você sente esse homem antigo se desfazendo. Deixe-o morrer. Você se tornou ator magistral em uma peça que nunca quis protagonizar. Toda manhã você veste o figurino, a camisa passada, a postura ereta, o sorriso ensaiado. Toda manhã você entra no palco que é a sua vida e interpreta o papel do homem bem-sucedido, do marido dedicado, do profissional competente, do amigo confiável. E você interpreta tão bem que até mesmo você acredita, pelo menos durante algumas horas. Mas nos momentos de silêncio, quando a plateia vai embora e você fica sozinho com seus pensamentos, a máscara escorrega, e você vê o que realmente é. Um homem perdido, fingindo ter encontrado o caminho. Um homem vazio, fingindo estar pleno. Um homem morto, fingindo estar vivo. A verdade é que você tem medo. Medo de parar de fingir porque não sabe o que encontrará por baixo da performance. Medo de olhar para dentro porque suspeita que não há nada lá. Apenas um vazio infinito que você passou a vida inteira tentando preencher com conquistas externas, com a aprovação dos outros, com distrações cada vez mais sofisticadas. Você trabalha 12 horas por dia, não porque ama o que faz, mas porque o trabalho é uma fuga. Enquanto está ocupado, não precisa confrontar as perguntas que não quer responder. Enquanto está produzindo, resolvendo problemas, cumprindo metas, você pode fingir que tudo faz sentido. Você se relaciona superficialmente com todo mundo, mantendo conversa segura sobre assuntos que não importam, porque tem medo da intimidade real. Intimidade significa vulnerabilidade, e vulnerabilidade significa mostrar quem você realmente é, e você não tem certeza de quem é por baixo de todas as camadas de expectativas e obrigações. Você busca validação constante, no trabalho, nos relacionamentos, nas redes sociais.
Precisa que os outros confirmem que você está indo bem, que está no caminho certo, que vale alguma coisa. Porque sozinho, sem essa confirmação externa, você se sente perdido, insignificante, invisível. E o mais cruel é que, mesmo quando consegue essa validação, ela não dura. É como água nas mãos. Por um momento você se sente completo, mas logo a sensação evapora e você precisa buscar mais, sempre mais, em um ciclo infinito e exaustivo. Você tenta preencher o vazio com consumo, compra coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas de quem não gosta. A casa maior, o carro mais novo, as roupas de marca, todos símbolos externos de um sucesso que você não sente internamente. Você se entrega a vícios sutis, álcool para relaxar, pornografia para se excitar, jogos para se distrair, redes sociais para se conectar. Pequenas fugas que juntas constroem uma prisão invisível, uma vida de dependências que você nem percebe que tem. E o tempo passa, os anos se acumulam. Você olha no espelho e vê um homem mais velho, mas não mais sábio, mais cansado, mas não mais realizado, mais experiente, mas não mais autêntico. Você começa a perceber que está vivendo no futuro, sempre planejando, sempre adiando, sempre esperando que a próxima conquista, o próximo relacionamento, a próxima oportunidade finalmente traga a satisfação que você busca. Mas o futuro nunca chega. Há sempre mais um degrau para subir, mais uma meta para alcançar, mais uma aprovação para conquistar. E em algum momento, geralmente no silêncio da madrugada, ou na solidão de um domingo qualquer, a pergunta que você tanto evita finalmente irrompe. Para quê? Para que toda essa luta, todo esse esforço, toda essa performance? Para morrer tendo vivido a vida de outra pessoa? Esta é a dor silenciosa do homem moderno, a percepção crescente de que está desperdiçando a única vida que tem, vivendo pelos padrões dos outros, perseguindo sonhos que não são seus, sendo uma coisa que não é. A crise não é o fim, é o nascimento. Você precisa ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Friedrich Nietzsche. O que você está experimentando não é colapso, é despertar. O que você chama de crise existencial é, na verdade, o momento mais importante da sua vida. O momento em que você finalmente questiona tudo o que aceitou sem questionar. Nietzsche chamou isso de niilismo. A descoberta de que os valores, as crenças, os propósitos que te foram entregues prontos são vazios. Que Deus morreu não significa apenas a perda da religião, mas a perda de qualquer autoridade externa que te diga como viver, o que valorizar, quem ser. E isso te apavora, porque sem o roteiro, sem as regras, sem alguém para te dizer que você está no caminho certo, você se sente livre. E a liberdade, a verdadeira liberdade, é aterrorizante. Durante toda a sua vida, você viveu em uma prisão confortável. As grades eram feitas de expectativas sociais, normas familiares, pressões profissionais, padrões culturais. Você não escolheu essas grades, mas elas te davam segurança. Elas te diziam exatamente o que fazer, como agir, quem ser. E agora, de repente, você percebe que as grades nunca estiveram trancadas. Você sempre teve a chave, você sempre pôde sair. Mas para onde? Para fazer o quê? Para ser quem? Esta é a vertigem da liberdade. Quando você percebe que não há destino pré-determinado, que não há propósito cósmico aguardando você, que não há autoridade superior validando suas escolhas, você se depara com a responsabilidade mais assustadora de todas. A responsabilidade de criar sua própria vida. A sociedade te ensinou a terceirizar sua existência. Te disseram o que estudar, como trabalhar, com quem se casar, como criar filhos, onde morar, o que valorizar. Te entregaram um manual de instruções para uma vida que não é sua, e você seguiu religiosamente, esperando que no final houvesse uma recompensa, um sentido, uma satisfação final. Mas não há prêmio esperando você no fim da vida. Não há juiz supremo para avaliar se você fez tudo certo, não há plateia aplaudindo sua performance. Há apenas você, suas escolhas e as consequências dessas escolhas. E esta é a revelação que muda tudo. Se não há sentido predado para a vida, então você é livre para criar seu próprio sentido. Se não há valores absolutos, então você pode estabelecer seus próprios valores.
Se não há autoridade externa para validar sua existência, então você pode se tornar sua própria autoridade. Nietzsche chamou isso de transvaloração de valores, o processo pelo qual um homem destrói os valores herdados e cria valores próprios. Não por rebeldia adolescente, mas por necessidade existencial. Porque valores herdados são valores mortos, e valores mortos geram vidas mortas. Você descobriu que o rei está nu, que os adultos não sabem o que estão fazendo, que as instituições são frágeis, que as tradições são arbitrárias, que as autoridades são falíveis, que todo o sistema que você respeitava é, no fundo, uma construção humana imperfeita e questionável. E agora você tem duas escolhas. Você pode tentar voltar à ignorância, fingir que não viu, reprimir a revelação, voltar à prisão confortável das certezas emprestadas. Ou você pode abraçar o caos, aceitar a liberdade, assumir a responsabilidade de se criar. A primeira opção é mais fácil, mas é também uma forma de suicídio existencial. É escolher a morte em vida, a mediocridade consciente, a mentira deliberada. A segunda opção é mais difícil, mas é também a única forma de viver autenticamente. É escolher a vida em sua plenitude, a grandeza possível, a verdade libertadora. O que não me mata, me fortalece. Nietzsche. O colapso dos seus valores antigos não é uma tragédia, é uma oportunidade. A morte do homem que você era não é um fim, é um recomeço. O vazio que você sente não é uma condenação, é um espaço para a criação. Você está no ponto zero da existência autêntica. Tudo que construir a partir de agora será genuinamente seu. Agora você precisa entender os conceitos que irão guiá-lo na reconstrução de si mesmo. Primeiro, a vontade de poder. Nietzsche não falava de poder sobre os outros. Isso é fraqueza disfarçada, compensação de quem não tem poder sobre si mesmo. A vontade de poder é a força fundamental da vida, a capacidade de se afirmar, de se criar, de se superar constantemente. É a diferença entre reagir e agir. O homem comum reage às circunstâncias, às opiniões dos outros, às pressões externas. Ele é um produto do ambiente, das influências, dos acasos. O homem com vontade de poder age a partir de si mesmo. Ele é causa, não efeito, criador, não criatura. Você passou a vida reagindo às expectativas dos pais, às demandas do trabalho, às necessidades dos outros, às pressões sociais. Sua vida inteira foi uma reação em cadeia iniciada por forças externas. E por isso você se sente vazio, porque não há você nessa vida, apenas respostas automáticas a estímulos externos. A vontade de poder é a decisão de parar de reagir e começar a agir. É a escolha de se tornar o protagonista da própria vida, o autor do próprio destino, o criador dos próprios valores. Segundo, o eterno retorno. Imagine que você terá que viver a sua vida exatamente como está vivendo agora, infinitas vezes. Cada escolha, cada momento, cada palavra, cada pensamento, tudo se repetindo eternamente, sem mudança, sem escape. A pergunta é, você conseguiria aceitar isso? Você conseguiria amar sua vida a ponto de querer vivê-la para sempre? Uma vida tão intensa, tão autêntica, tão plena, que você não apenas aceitaria revivê-la para sempre, mas desejaria isso. O eterno retorno é o teste supremo de autenticidade. É a pergunta que separa o que é essencial do que é supérfluo, o que é verdadeiro do que é falso, o que é seu do que é emprestado. Terceiro, o além do homem, Übermensch. Não é o super-homem dos quadrinhos, mas o homem que superou a si mesmo. O homem que quebrou as cadeias da moral de rebanho, dos valores herdados, das expectativas alheias e se tornou senhor de si próprio. O além do homem não é um destino, é um processo. É o homem em constante superação, sempre se recriando, sempre se desafiando, sempre transcendendo suas próprias limitações. Ele não chegou a um ponto final de perfeição, ele transformou a jornada em destino. Você foi criado para ser homem comum, seguidor, obediente, previsível. Mas você tem dentro de si a semente do além do homem. A questão é, você terá coragem de plantá-la? Quarto, a solidão criadora.
O homem comum foge da solidão porque nela ele encontra apenas vazio. O além do homem busca a solidão porque nela ele encontra a si mesmo. A solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de distrações. É o espaço onde você pode ouvir a sua própria voz, descobrir seus próprios desejos, criar seus próprios valores. É na solidão que você deixa de ser eco e se torna voz. A sociedade te ensinou a temer a solidão, porque na solidão você não pode se esconder atrás das opiniões dos outros, das modas do momento, das certezas coletivas. Na solidão, você é forçado a confrontar quem realmente é. Mas é exatamente por isso que a solidão é sagrada. Ela é o laboratório da autenticidade, o ateliê da criação pessoal, o templo da autodescoberta. Torna-te quem tu és. Nietzsche. Teoria sem prática é masturbação intelectual. Agora você precisa aprender como viver esses conceitos. Primeiro, mude sua relação com a linguagem. Pare de falar para impressionar, para agradar, para se encaixar. Comece a falar para expressar verdade. Sua verdade, não a verdade que esperam de você. Isso significa falar menos e escolher melhor as palavras. Significa parar de pedir desculpas por existir. Parar de explicar suas escolhas para quem não perguntou. Parar de buscar validação através da fala. Quando você fala, que seja porque tem algo real a dizer, não porque o silêncio te incomoda. O homem comum usa a linguagem como ferramenta social, para se conectar, para ser aceito, para evitar conflitos. O homem em transformação usa a linguagem como ferramenta de poder, para se afirmar, para criar realidade, para estabelecer limites. Aprenda a dizer não sem explicações. Aprenda a expressar suas opiniões sem pedir aprovação. Aprenda a ficar em silêncio quando todos estão falando bobagem. O silêncio de um homem centrado é mais poderoso que 1000 palavras vazias. Segundo, transforme sua relação com o tempo. Pare de viver no futuro, sempre adiando, sempre esperando que as circunstâncias perfeitas apareçam. Pare de viver no passado, sempre lamentando, sempre se punindo por erros que não pode desfazer. Viva no presente. Não no sentido superficial de aproveitar o momento, mas no sentido profundo de assumir total responsabilidade pelo agora. Cada momento é uma oportunidade de criação. Cada decisão é uma chance de se afirmar. Cada escolha é um ato de vontade de poder. O homem comum espera a vida acontecer. O homem em transformação faz a vida acontecer. Ele não espera segunda-feira para começar a dieta. Não espera janeiro para mudar de carreira. Não espera encontrar a pessoa certa para ser feliz. Ele age agora, com o que tem, onde está. Terceiro, reestruture suas relações. Pare de se relacionar por necessidade, por solidão, por medo. Comece a se relacionar por escolha, por afinidade, por crescimento mútuo. Isso significa cortar relações tóxicas, mesmo que sejam antigas. Significa parar de tentar salvar pessoas que não querem ser salvas. Significa escolher qualidade sobre quantidade, profundidade sobre superficialidade. O homem comum se cerca de pessoas que o validam, que concordam com ele, que o fazem se sentir confortável. O homem em transformação se cerca de pessoas que o desafiam, que o inspiram, que o fazem crescer. Você descobrirá que muitas pessoas em sua vida não conseguirão acompanhar sua transformação. Elas tentarão te puxar de volta para a mediocridade, te convencer de que você mudou para pior, te fazer sentir culpa por crescer. Deixe-as ir. Elas fazem parte do homem que você era, não do homem que está se tornando. Quarto, redefina sucesso. Pare de medir seu valor por padrões externos, dinheiro, status, reconhecimento, aprovação. Comece a medir por padrões internos, autenticidade, crescimento, integridade, autonomia. Isso não significa desprezar conquistas materiais, mas colocá-las em perspectiva. Dinheiro é ferramenta, não objetivo. Status é consequência, não meta. Reconhecimento é bônus,
não necessidade. O homem comum persegue símbolos de sucesso. O homem em transformação persegue substância de vida. Ele prefere ser respeitado por poucos que amado por muitos. Prefere ser autêntico que popular. Prefere ser livre que seguro. Quinto, abrace a responsabilidade total. Pare de culpar circunstâncias, outras pessoas, má sorte, sociedade, governo, família. Assuma completa responsabilidade por onde está, pelo que tem, por quem é. Isso não significa que você causou tudo o que aconteceu na sua vida, mas significa que você é responsável por como responde ao que acontece. Você não controla os eventos, mas controla as suas reações. Você não escolhe as cartas que recebe, mas escolhe como jogá-las. A responsabilidade total é libertadora, porque te dá poder total. Se você é responsável por sua vida, então você pode mudá-la. Se sua felicidade depende apenas de você, então ela está ao seu alcance. Deixe-me contar como essa filosofia se manifesta na prática, através de homens reais que fizeram a jornada. Conheci um executivo de 45 anos, Paulo, que tinha tudo o que a sociedade considera sucesso: salário de 6 dígitos, casa em condomínio fechado, 2 carros importados, família estruturada. Mas ele estava morrendo por dentro. Acordava todos os dias com uma sensação de vazio que nenhuma conquista conseguia preencher. O ponto de virada veio quando ele percebeu que não conhecia os seus próprios filhos. Sabia suas notas na escola, suas atividades extracurriculares, seus horários, mas não sabia seus medos, seus sonhos, suas personalidades reais. Estava tão ocupado sendo o provedor perfeito que esqueceu de ser pai. Paulo decidiu aplicar o teste do eterno retorno. Eu aceitaria viver esta vida infinitas vezes? A resposta foi um não categórico. Ele estava vivendo no piloto automático, cumprindo rotinas vazias, perseguindo metas que não eram suas. A transformação começou com pequenas mudanças. Ele parou de trabalhar fins de semana, começou a ter conversas reais com a família, não apenas discussões logísticas. Deixou de buscar validação constante dos chefes e colegas. Começou a tomar decisões baseadas em seus próprios valores, não nas expectativas dos outros. O resultado? Ele foi demitido, 6 meses depois. O seu chefe disse que ele perdeu a fome, que não era mais o mesmo funcionário dedicado. Ele riu. Pela primeira vez em anos, ele riu genuinamente, porque entendeu que perder aquele emprego não foi punição, foi libertação. Hoje, Paulo tem uma consultoria própria, ganha menos dinheiro, mas vive mais vida. Conhece seus filhos de verdade, tem um casamento real, não apenas uma parceria logística. E quando coloca a cabeça no travesseiro, não sente mais aquele vazio existencial. Sente paz. Outro exemplo. João, 35 anos, sempre foi o cara legal do grupo. Nunca discordava, nunca causava problemas, sempre disponível para ajudar todo mundo. Mas internamente estava furioso. Furioso por ser usado, por ser invisível, por não ser respeitado. O gota d'água foi quando sua ex-namorada terminou com ele dizendo: "Você é perfeito no papel, mas não consigo sentir quem você realmente é." Doeu, porque era verdade. Ele tinha passado tanto tempo sendo quem os outros queriam, que perdeu contato com quem realmente era. João começou a praticar o que ele chamou de honestidade brutal consigo mesmo. Parou de dizer sim automaticamente, começou a expressar opiniões mesmo quando controversas, deixou de se desculpar por ocupar espaço. As reações foram imediatas. Alguns amigos ficaram desconfortáveis com sua nova assertividade. Parentes reclamaram que ele estava arrogante. Colegas de trabalho estranharam sua postura mais firme. Mas algo interessante aconteceu. As pessoas começaram a respeitá-lo mais. Mulheres que antes a viam apenas como amigo começaram a demonstrar interesse romântico. Colegas começaram a buscar sua opinião em decisões importantes. Ele descobriu que quando parou de tentar agradar todo mundo, paradoxalmente, se tornou mais atraente. João aprendeu que respeito não é conquistado pela submissão, mas sim pela integridade. Que amor verdadeiro não é baseado na aprovação incondicional, mas na autenticidade. Que liderança não vem de carisma,
mas de certeza interior. E a Ricardo, 28 anos, que sempre teve medo da solidão. Pulava de relacionamento em relacionamento, sempre dependente da validação externa para se sentir valioso. Quando ficava solteiro, entrava em desespero. Aceitava qualquer companhia para não ficar só. Depois de um término particularmente doloroso, Ricardo decidiu experimentar algo radical: ficar sozinho de propósito. Não por orgulho ferido ou estratégia de reconquista, mas para descobrir quem era quando ninguém estava olhando. Os primeiros meses foram infernais. Ele se deu conta de quantas atividades fazia apenas para impressionar outras pessoas. Quantas opiniões tinha apenas para se encaixar. Quantas máscaras usava para ser aceito. Mas gradualmente, na quietude da solidão, ele começou a ouvir a sua própria voz. Descobriu que gostava de ler filosofia, algo que sempre evitou por parecer chato. Descobriu que preferia natureza a baladas, silêncio a conversas vazias, qualidade a quantidade. Quando finalmente voltou a se relacionar, era um homem diferente. Não precisava mais de validação constante. Não aceitava mais desrespeito por medo da solidão. Escolhia parceiras por afinidade real, não por desespero. Estes homens entenderam algo fundamental. A transformação real acontece quando você para de fugir de si mesmo e começa a se encontrar. Há um momento específico na jornada de todo homem em que tudo muda. É o momento em que ele para de se desculpar por existir e começa a se afirmar como força da natureza. Eu vivi esse momento aos 32 anos. Estava em uma reunião de trabalho, ouvindo meu chefe me humilhar na frente de toda a equipe por uma decisão que eu sabia estar correta. Nos anos anteriores, eu teria baixado a cabeça, pedido desculpas, prometido melhorar, faria qualquer coisa para manter a paz, preservar meu emprego, evitar conflito. Mas naquele dia, algo dentro de mim se quebrou, ou melhor, algo se libertou. Eu olhei nos olhos daquele homem, um homem menor que eu em todos os sentidos, exceto hierarquia, e senti algo que nunca tinha sentido antes: total indiferença à sua opinião sobre mim. Levantei-me calmamente, não gritei, não bati o punho na mesa, não fiz drama. Simplesmente disse: não aceito ser tratado assim. Se você tem problema com meu trabalho, podemos discutir de forma respeitosa em particular. Caso contrário, estou saindo. E saí. Perdi o emprego naquele dia, mas ganhei algo infinitamente mais valioso. Ganhei a mim mesmo. Foi o primeiro momento na minha vida adulta em que agi com base no que eu acreditava, não no que esperavam de mim. Foi a primeira vez que escolhi minha dignidade sobre minha segurança. Foi a primeira vez que escolhi minha vontade de poder real. As consequências foram imediatas e dramáticas. Alguns colegas me parabenizaram em privado, mas nenhum teve coragem de me apoiar publicamente. Minha família ficou em pânico. Como eu podia jogar fora o emprego estável? Amigos me acharam louco. Por que não simplesmente engolir o orgulho? Mas eu sabia que tinha cruzado uma linha que não podia mais descruzar. Tinha provado para mim mesmo que era capaz de escolher quem ser, independente das consequências. Tinha descoberto que minha integridade era mais importante que minha segurança. Os meses seguintes foram difíceis, financeiramente, emocionalmente, socialmente. Mas eram dificuldades limpas, dificuldades com propósito. Não era mais o sofrimento vazio da vida inautêntica, mas o sofrimento fértil do crescimento. E algo extraordinário começou a acontecer. As pessoas começaram a me ver diferente. Havia uma solidez em mim que não existia antes. Uma presença, uma autoridade silenciosa que não precisava ser declarada porque se manifestava naturalmente. Ofertas de trabalho apareceram, não as ofertas desesperadas de quem está no mercado, mas ofertas que reconheciam o meu valor. Relacionamentos mudaram. Pessoas que antes me tratavam como capacho começaram a me tratar com respeito. Outras que se sentiam desconfortáveis com minha nova postura se afastaram naturalmente. Aquele que se conhece a si mesmo não pode mais caminhar às cegas. Friedrich Nietzsche. O momento da virada não é um evento único, mas uma série de pequenas escolhas que se acumulam até criar massa crítica. É a escolha de falar sua verdade mesmo quando sua voz treme. É a escolha de ficar sozinho em vez de aceitar companhia medíocre.
É a escolha de ser rejeitado por ser autêntico, em vez de ser aceito por ser falso. É quando você para de pedir permissão para existir e começa a existir por direito próprio. É quando você deixa de ser um pedido de desculpas ambulante e se torna uma afirmação viva. O que muda depois dessa virada não é apenas como os outros te veem, mas como você se vê. Você para de se enxergar como vítima das circunstâncias e se reconhece como criador da própria realidade. Para de se sentir à mercê dos eventos e se percebe como força capaz de influenciar eventos. Há uma história zen que ilustra perfeitamente isso. Um mestre e seu discípulo caminhavam quando encontraram um rio caudaloso. Na margem, uma mulher chorava porque não conseguia atravessar. O mestre a carregou nas costas até o outro lado. Horas depois, o discípulo perguntou: Mestre, por que carregou aquela mulher? Não devemos tocar mulheres. O mestre respondeu: Eu a deixei na margem do rio. Você ainda a está carregando. A diferença entre o homem antes e depois da virada é exatamente essa. Antes, ele carrega tudo: as expectativas dos outros, os julgamentos, os medos, as culpas. Depois, ele carrega apenas o que escolhe carregar. Você descobrirá que a maioria dos seus problemas existiam apenas na sua cabeça, que a maioria dos seus medos eram fantasmas, que a maioria das suas limitações eram autoimpostas, e que a única coisa que sempre impediu você de ser livre foi a crença de que não era livre. Quando você finalmente entende isso, realmente entende, não apenas intelectualmente, mas visceralmente, algo fundamental muda na sua postura. Você caminha diferente, fala diferente, olha diferente, porque você não está mais interpretando o papel de alguém que você não é. Você está simplesmente sendo. E ser, simplesmente ser, sem desculpas, sem explicações, sem justificativas, é o ato mais revolucionário que um homem pode cometer no mundo moderno. Agora você sabe que a vida que estava vivendo era uma mentira bem contada. Sabe que o homem que você era não passava de uma coleção de expectativas alheias. Sabe que o vazio que sente não é uma condenação, mas um chamado. A pergunta que resta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você tem duas opções. A primeira é fechar este texto, suspirar profundamente e voltar para a vida de sempre. Fingir que não leu, que não entendeu, que não se reconheceu em cada palavra. É mais fácil assim, é mais seguro assim, é mais confortável assim. A segunda opção é aceitar o convite. O convite para morrer como homem comum e renascer como força da natureza. O convite para abandonar a segurança da mediocridade e abraçar o risco da grandeza. O convite para parar de reagir à vida e começar a criá-la. Torna-te quem tu és. Friedrich Nietzsche. Se você escolheu a segunda opção, saiba que não será fácil. Os primeiros passos são os mais difíceis. Você se sentirá sozinho, incompreendido, questionado. Pessoas que você considerava próximas tentarão te convencer de que você está errado, de que mudou para pior, de que está perdendo oportunidades. Deixe elas falarem. Elas falam da prisão onde ainda vivem, tentando convencer você de que as grades são necessárias. Mas você já viu o que há do outro lado. Você já provou o gosto da liberdade, já sentiu o poder de ser autêntico. Os meses seguintes serão de reconstrução. Você precisará desaprender hábitos de uma vida inteira. Você precisará questionar cada crença, cada valor, cada escolha. Você precisará aprender a confiar na sua própria voz, depois de anos ouvindo somente vozes alheias. Haverá momentos de dúvida, momentos em que você questionará se vale a pena, se não seria mais simples voltar à vida anterior. Nesses momentos, lembre-se, você não pode desconhecer o que já conhece. Não pode desviver o que já viveu. A única direção possível é adiante. E gradualmente, imperceptivelmente, você notará mudanças. Sua postura será mais ereta. Seu olhar será mais direto. Sua voz será mais firme. Não porque você está fingindo ser confiante, mas porque você realmente é. As pessoas notarão, algumas com admiração, outras com desconfiança. Algumas tentarão entender o que aconteceu com você. Outras tentarão te diminuir para se sentirem melhor consigo mesmas. Não importa.
você não está mais vivendo para elas. Você descobrirá que quando para de precisar da aprovação dos outros, paradoxalmente se torna mais atraente. Quando para de mendigar atenção, naturalmente a recebe. Quando para de temer a solidão, descobrirá que ela é sua melhor companhia. E um dia, talvez daqui a meses, talvez daqui a anos, você acordará e perceberá que não se lembra mais como era ser aquele homem anterior, como era viver com medo, com culpa, com vergonha, como era precisar da validação dos outros para se sentir valioso. Você se tornará aquilo que Nietzsche chamou de aquele que dança com seus próprios demônios. Não alguém que não tem problemas, mas alguém que transformou seus problemas em frutífero para crescimento. Não alguém que não sente dor, mas alguém que fez da dor sua professora. Você se tornará uma força, não uma força que destrói, mas uma força que cria. Não uma força que domina outros, mas uma força que domina a si mesma. Não uma força que grita para ser notada, mas uma força que é notada pelo silêncio de sua presença. E quando outros homens ainda perdidos, ainda em crise, ainda fingindo que tudo está bem, cruzarem seu caminho, eles sentirão algo diferente em você. Uma solidez, uma autenticidade, uma liberdade que eles nem sabem que é possível. Alguns perguntarão seu segredo. Outros somente observarão de longe. Mas todos, de alguma forma, serão tocados pela sua presença. Porque você se tornou aquilo que todo homem secretamente deseja ser. Verdadeiramente livre. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase que um como. Friedrich Nietzsche. Você encontrou seu porquê. Não um porquê emprestado, não um porquê herdado, mas um porquê criado por você. Para você. E esse porquê é simples. Viver autenticamente, independente das consequências. Se você suportou ler isso até o fim, se suas mãos não tremeram, se seus olhos não se desviaram, se algo dentro de você reconheceu cada palavra como verdade, então talvez, apenas talvez, você esteja pronto para deixar de ser apenas um homem e se tornar uma força. A escolha é sua. Sempre foi.